Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e... Amém. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. A mensagem de hoje, eu penso que ela é mais um grande tesouro para mudanças, né? Para restaurações que precisam acontecer. Então, começamos aqui, Provérbios 9 e 10, diga comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Para um pouquinho, pensa nisso aqui. Para um pouquinho, pensa nisso aqui. Medita nisso aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 15, 33, alternos obridos. Diga comigo: o temor do Senhor ensina a sabedoria. Diga comigo: e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria, como o outro princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E a humildade antecede a honra, sempre. E ao contrário disso, né, a arrogância precede a queda. 4, 5 a 10. Diga comigo: procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria. Diga comigo: e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela, diga comigo, o exaltará. Abrace-a, e ela, diga comigo, o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Provérbios 19, 8. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, diga comigo, prospera. Eu vou dar uma paradinha aqui, que tem muito mais coisas para ler. Na sequência, nós vamos ver que a sabedoria, ela é mais valiosa e devemos buscá-la com muito mais força e intensidade
do que o ouro e do que a prata. Porque aonde não há sabedoria, só há decisões erradas e escolhas erradas. Não adianta buscar absolutamente nada, porque é conquistando e perdendo. Conquistando e perdendo. Porque a falta de sabedoria começa ali, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é uma coisa que nós devemos nos dedicar, investir tempo, investir em oração, investir em meditação. Por que precisamos da sabedoria? E para que precisamos da sabedoria? Para tudo. Para tudo. O que acontece com uma pessoa que não tem sabedoria? Ele pode orar e pedir um emprego, daqui a pouco, por falta de sabedoria, ele está sendo mandado embora. Ele pode orar e pedir um negócio, uma empresa, e por falta de sabedoria, e grave bem o que eu estou dizendo, porque às vezes a pessoa coloca sabedoria só como capacidade administrativa. Tem administrador que não sai do chão. Estamos falando da sabedoria vinda de Deus, a sabedoria que acompanha o alto nível de discernimento, a sabedoria que nos leva a fazer as escolhas certas e principalmente a fazer aquilo que Deus aprova. Então a pessoa pode conquistar um negócio, uma empresa, daqui a pouco está perdendo essa empresa. Não adianta pedir uma família se não tem sabedoria para conduzir uma família. Não adianta pedir filhos se não tem sabedoria para criar filhos, porque não tem sabedoria para si. E aí o que acaba acontecendo com a pessoa? Aquilo que é para ser bênção acaba se tornando ainda um problema na vida da pessoa, e um problema maior na vida da pessoa. Então nós precisamos nos dedicar e buscar profundamente a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, a sabedoria que nos leva a fazer as escolhas certas, a sabedoria que nos leva a conduzir a nossa vida da maneira correta. Conduzir a nossa vida da maneira correta. Conduzir os nossos negócios da maneira correta. Administrar, porque tudo que vem às nossas mãos, Deus nos abençoa. Mas aquilo que vem às nossas mãos é administrado por nós. E se não há sabedoria, Deus te abençoa e você perde. Deus te abençoa e você é roubado. Se nós não buscarmos de Deus uma mente, uma visão ampliada, nós continuamos pensando de forma medíocre e tratando tudo de forma medíocre. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns pontos importantes aqui. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento. Diga comigo, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda, diga comigo, a sabedoria e entendimento espiritual. Outra tradução, inteligência espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra,
crescendo no conhecimento de Deus pulando para Provérbios, diga comigo: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Como é feliz esse homem? Como é feliz? Por exemplo, a sabedoria nos leva... Eu abordei vários pontos importantes que envolvem a nossa vida. Eu posso pedir um negócio ao Senhor. Se me falta sabedoria para conduzir, sabedoria para lidar com pessoas, estou fadado ao fracasso. Se eu sou ainda uma pessoa medíocre, os meus sentimentos que há dentro de mim, são sentimentos pequenos, são sentimentos, a palavra é essa mesmo, medíocre. Então, o que acontece? Eu não vou lidar bem com pessoas, eu não vou saber lidar nem com as pessoas que trabalham comigo, nem lidar com as pessoas que supostamente são os meus clientes. E aí o que acontece? Nós sempre vamos, qualquer coisa que não esteja de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto, nós criamos barreiras com as pessoas. Nós estabelecemos barreiras com as pessoas. E vamos viver formando barreiras com as pessoas, retalhando pessoas, retalhando as pessoas. O que é retalhar, gente? Revidar as atitudes das pessoas. Revidar as atitudes das pessoas. E aí, vamos viver ofendidos, magoados, entristecidos, quando na verdade deveríamos pensar com uma outra mentalidade. A Bíblia nos ensina o seguinte, que nós devemos seguir a paz, buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Ninguém verá a Deus. E se nós não buscamos isso, nós vamos viver em guerra com os outros. Nós vamos viver em guerra com as pessoas. Nós vamos viver em divisões com as pessoas, sempre não querendo que determinadas pessoas estejam conosco, sempre não. Eu vejo isso acontecendo dentro da igreja. Eu vejo isso acontecendo continuamente dentro da igreja. Qualquer barreirinha, as pessoas mudam a conduta. Você sabia que isso é um teste para você? Você sabia que muitas vezes o que acontece dentro da igreja é um teste para você, e a única coisa que você mostra a Deus é que você não está preparado para ir para um nível superior? Porque você ainda, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar é pequena demais. Geralmente gente com barreirinha, com gente com divisãozinha, com gente que diz, se estiver eu não vou estar, se estiver nessa reunião eu não quero estar nessa reunião, se estiver nesse culto eu não quero estar nesse culto. Você não vai sair do lugar, porque você fracassa no seu teste. Você ainda, a sua mentalidade é pequena, você ainda está cheio de miquinha, não tem sabedoria dentro de você, miquinha, picuinha, coisinha. Nós não podemos, nós aprendemos, quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos trabalhados pelo Espírito de Deus, para que a nossa mentalidade vá para um outro nível, que seja a mentalidade de Cristo, que seja a mentalidade de Cristo. Por isso foi dado a nós o Espírito de quem? De Cristo, o Espírito Santo, para que nós tenhamos a mentalidade do Senhor, os pensamentos do Senhor, que sobre entender os erros e as fraquezas dos outros, porque se Cristo fosse como nós, como ele trataria Pedro, que o negou 3 vezes?
Se Cristo fosse como nós, como ele trataria aqueles que o crucificou na cruz? Como seria? Se ele fosse como nós? Se ele pensasse como nós pensamos, como seria? Eu diria, né? Ele na cruz crucificado encontrou força ainda para orar por aqueles que fez tão mal a ele. Só fez mal, na verdade. A fraqueza de Pedro e dos discípulos em negá-lo, ele olhou e entendeu que havia uma fraqueza ali, compreendeu a fraqueza de cada um deles. Egoísta não entende a fraqueza dos outros. Egoísta sempre tem razão. Ele nunca olha o que ele faz. O egoísta nunca olha o que ele faz. Ele nunca olha que por trás de uma atitude, a reação de alguém, a gente sempre quer ficar ofendido, mas de repente a gente não para e pensa assim: o que eu possa ter feito? O que eu possa ter feito que eu tenha provocado isso também? Será que eu não causei alguma coisa? E isso eu estou falando de um modo geral. Nós estamos falando de tratamento com pessoas, porque talvez eu esteja aqui falando, nós podemos falar do próximo, nós podemos falar de marido e esposa, nós podemos falar de patrão e funcionário. Será que eu não causei nada? Será que eu não tive a minha parcela de erro nisso? Será que eu não parei para ouvir o que eu não deveria ouvir? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente gosta de ouvir demais, e quem gosta de ouvir e falar, né? Quem gosta de ouvir o que não deve, gosta de falar, vive ouvindo. E a isca é para você mesmo. Então, espera aí, eu vou ser egoísta? Não, eu tenho minhas falhas? Tenho. Mas se alguém teve uma atitude, será que eu não fiz nada? Será que eu não tive uma parcela nisso? Será que eu não causei, eu não tive uma atitude também que tenha provocado isso? Eu estou 100% certo? Eu nunca erro? Pense. Porque a gente quer ter sempre a razão, a gente nunca está errado, sempre o errado está o outro. Cuidado com seus testes, porque você pode fracassar muito antes de vencer, porque não está preparado para ir para um nível maior, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Quando nós falamos de sabedoria para administrar um negócio, sabedoria no trabalho, para não só manter, mas crescer, sabedoria para lidar com a família, sabedoria para lidar com a família, sabedoria para criar um filho. Tem gente que não tem a mínima capacidade de criar um filho. Não, bispo, não fala isso. Tenho que falar. Tenho que falar. Por quê? Porque tem gente que alcança a bênção e diz que a bênção não foi bênção. Porque aí lida com a bênção como se fosse um problema. Mas não é. Como é que a gente cria um filho? A gente cria um filho ensinando os conceitos do mundo. Meu pai me criou assim. Eu venho de uma família machista, como eu tenho dito para vocês. Lá em casa era o seguinte: existia duas potências, dois deuses, o dinheiro e o revólver. Lá em casa foi assim: dinheiro e o revólver. E o seguinte, o conselho que eu recebi é aquele que boa parte dos homens aí recebe: se apanhar na rua, apanha em casa. Apanhou na rua, rapaz, vai apanhar em casa de novo. Você acha que eu faço isso com os meus filhos? Sim ou não? Sabe como é que eu protejo meus filhos? Não ensinando eles a brigar. Eu protejo meus filhos colocando bons sentimentos no coração deles. Eu protejo meus filhos ensinando a palavra. Eu protejo meu filho dizendo assim: não se foque nessa baboseira, se foque na sua vida, se foque naquilo que vai trazer resultado para a sua vida. Mantenha o seu coração puro, não deixa nada entrar no teu coração, porque você precisa da bênção de Deus. Se as pessoas querem lançar coisas, não deixe entrar no seu coração, porque você tem que manter o seu coração puro. Foque-se em agradar a Deus e não no que os outros estão dizendo. É assim que você protege filho. Você não protege filho tirando satisfação com os outros e comprando briga de filho. Isso é coisa de gente pequena, coisa de gente medíocre. Você protege filho colocando pureza no coração do filho.
Você protege filho colocando a palavra: meu filho, para, não olha, não fica escutando baboseira, meu filho, não dê atenção, foque-se no que Deus vai se agradar de você, nas atitudes que Deus quer que você tome num momento como esse, e você será honrado pelo Senhor. Hoje, muitos, quando entram num trabalho, sofrem a mínima perseguiçãozinha, está abandonando o trabalho, sabe por quê? Foi criado errado. Foi criado, ao invés de ficar olhando para a perseguição, coloca o foco no trabalho e diz assim: eu vou arrebentar, agora que eu vou crescer, agora que eu vou dar fruto. Direto eu atendo pessoas que por causa de uma perseguição no trabalho quer pedir as contas e sair. E se aquele trabalho foi uma bênção do Senhor, se aquela porta foi aberta pelo Senhor e o Senhor queria promovê-la, ela abandona o trabalho. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com perseguições, não aprendeu a lidar com frustrações, e passa uma vida inteira frustrado. Porque aonde nesse mundo não tem perseguição? Aonde nesse mundo não tem frustração? Aonde nesse mundo não tem invejoso? Aonde nesse mundo não tem maldoso? Então você vai ter que ser arrebatado antes. E para ser arrebatado vai ter que estar santo, porque senão não vai. Quem está entendendo, por favor? Nós somos preparados por Deus, como aconteceu exatamente, não é nem parte da palavra, como aconteceu com Isaac, né? Na direção de Deus, Deus manda ele ficar num lugar, onde não dava nada, era um lugar de seca, aí ele semeia naquela terra, e ele começa a colher naquela terra, e ele prospera demais naquela terra, enriquece naquela terra, e desperta, diga comigo, a inveja. Despertou a inveja dos moradores daquela terra, e aí aquelas pessoas começaram a criar situações, e começou a entulhar os poços dele, começou a jogar terra nos poços dele, para impedir a prosperidade dele. Ele abriu a boca para falar com Deus: Senhor, mas Senhor, choramingá. Não, ele saiu dali, foi ali e cavou de novo, cavou um novo poço, encontrou água, Deus abençoou, ele continuou prosperando. Eles saíram de lá, os filisteus saíram, vieram e taparam esse poço. Ele ficou se lamentando: não, Deus é comigo, foi e cavou aqui, encontrou água. Os filisteus vieram entulhar, ele foi ali e reabriu ali, e não parava. Por quê? A bênção de Deus estava com ele, e o Espírito de Deus estava nele. Ficou se lamentando, não parou para retalhar filisteu, continuou cavando. Foi gastar energia com o que não traz resultado, continuou plantando, cavando, e continuou prosperando. Amém? Isso é a vida. Nós precisamos parar e analisar as nossas atitudes, parar e analisar como temos conduzido nossa vida. Os seres humanos, as pessoas hoje, já vêm pai e mãe, viu? Por favor. Filhos crescem com frustrações e complexos e mais complexos e mais complexos, frustrações e mais frustrações, porque infelizmente muitos pais, por falta de sabedoria, alimentam todo esse sentimento ruim dentro de seus filhos. E cresce assim, com isso dentro deles. Cresce exatamente e vai para a vida, e chega o tempo que você não pode estar junto com eles, ou vai ter que cuidar a vida inteira. Porque hoje as pessoas não estão preparadas, são dodóizinho demais, vivem magoadas, vivem desistindo do que, né? Vive com picuinha, com barreirinha. Essa mensagem é para tudo e todas as áreas, sabedoria. Porque nós não precisamos de sabedoria para conduzir a nossa vida, sim ou não? Família, negócios, vida financeira, sim ou não? Então, vamos lá, a minha administração, minha vida financeira, se eu não consigo administrar bem no pouco, eu vou administrar bem no muito? Sim ou não? Não vou. Se eu não consigo ter autocontrole, domínio próprio, equilíbrio no pouco, eu vou ter no muito?
E a gente começa esse treinamento é agora, começa essa disciplina é agora. Nós começamos a trabalhar isso agora. Eu posso comprar, eu compro. Eu não posso, não compro. Eu tenho dinheiro, eu compro. Eu preciso, eu compro. Eu não preciso, eu não compro. É sempre a pergunta. Eu posso? Não, não posso, então não compro. Eu preciso? Não, não preciso, então também não compro. Eu não preciso? Tem a necessidade? Não, não tem a necessidade. Eu sei lidar com cartão de crédito? Não, bispo, eu não sei. Quebra ele. Ou guarda ele para o momento que você souber. Porque senão você vai ter um problema grave. Estou certo ou errado? Você vai ter um problema grave. Você vai contrair um problema grave. Então nós começamos, diga comigo, como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Eu preciso dessa sabedoria, eu preciso achar, porque a felicidade está aí. Diga comigo, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais, diga comigo, e rende mais do que o ouro. Rende mais do que o ouro. A sabedoria, porque a sabedoria me leva a boas escolhas. Eu tenho esse bom exemplo na minha casa. Meu pai teve muito dinheiro, não teve sabedoria nenhuma. Meu pai foi muito rico, mas não teve sabedoria. Aliás, não teve sabedoria nem para lidar com a sua riqueza, nem para liderar a sua família, nem para ensinar os filhos, e assim por diante. Tinha dinheiro, mas a falta de sabedoria fez perder tudo. A falta de sabedoria fez perder tudo. Teve, mas não manteve. Não consegui manter. Amém? Lá em casa era assim, Lá em casa era assim. Principalmente na fase já que não era boa. Lá em casa era assim, toca o telefone. Atende aí. E se for para mim, diga que eu não estou. Diga que eu fui para tal lugar. Diga que eu estou viajando, estou para tal lugar. Isso está certo? Sim ou não? Hoje para os meus filhos eu ensino, sofro dano, mas fale a verdade. Sim, sim, não, não. Não minta em absolutamente nada. Aliás, eu já bati nos meus filhos de cinta, já peguei de cinta, não por causa dos erros, mas por causa da mentira. Eu já peguei meus filhos e disse assim, sabe por que vocês vão apanhar agora? Não por causa do erro que vocês cometeram. Esse aqui o papai toleraria. Mas a mentira o papai não vai tolerar. Sabe por quê? Quem mente, a mentira é do diabo. Quem mente se faz filho dele. Então você vai ser corrigido. Diga e repita para o papai, por que eu estou apanhando? Porque eu menti. Então você vai tomar uma sentada porque você mentiu. Não foi por causa do erro. O erro eu toleraria e aceitaria numa boa. Mas a mentira não. E lá em casa eu aprendi diferente. A gente, é o seguinte, mas eu tenho essa personalidade, eu tive essa criação, eu também tive. A gente é quem a gente quiser ser. Você pega o exemplo que você quiser pegar. Você quer pegar exemplo ruim, você vai pegar exemplo ruim. Você quer pegar exemplo bom, você vai pegar exemplo bom. Não tem desculpa, eu não tive criação, não tive educação, meu pai fazia assim, o meu também fazia. Por isso que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Você nasce de novo, você nasce com um pai espiritual, por novo caráter, nova personalidade, novo temperamento, uma nova... Então não justifica.
E aí, não é porque eu aprendi dessa forma que eu vou agir, vou ensinar dessa forma. Deu certo nem na vida dele, vai dar na minha. E hoje eu estou aprendendo com a palavra, diga comigo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Até as vírgulas ali vai se cumprir, então é melhor que eu adeque a minha vida e realmente estruture a minha vida à luz da palavra, porque aí está a sabedoria, e a forma de fazer com que tudo dê certo, tudo flua, você não tenha fracassos na sua vida. Diga comigo, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar, diga comigo, se compara a ela. Você sabe, é o que eu disse, né? Às vezes a pessoa acha que a riqueza, o dinheiro é o não, sem sabedoria, não dá em nada. A sabedoria rende mais do que o ouro, ela rende muito mais. Porque você com atitudes sábias, você só vai crescendo, só crescendo. Se a única coisa que você tem é riqueza, chega um momento que essa riqueza não pode fazer nada por você, você começa só a retroceder. E lembrando que Jesus disse que aqui na terra a ferrugem corrói, os ladrões roubam, né? Então nós precisamos da sabedoria. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, diga comigo, na mão direita, nós temos falado sobre isso, né? O lado da justiça. A sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, diga comigo, riquezas e honra. Riqueza e honra vem de onde? A sabedoria lhe traz isso. A sabedoria vai trazer a você riqueza e honra. E o princípio da sabedoria é o... Amém? E isso é importante que você entenda, porque a sabedoria independe, né, de idade, né? Porque idade não é sinônimo de sabedoria, não é verdade? Idade não é sinônimo de sabedoria, não é. E também, como eu tenho falado nos últimos dias, né? Acerca daquele exemplo do garotinho que enfia o dedinho na tomada, né? Ele vai perceber, mesmo o pai falando, não põe o dedo aí, a mãe falando, não põe o dedo aí, não põe que você vai tomar um choque, você vai tomar um tranco. Aí ele vai e consegue, toma um choque daquele, um tranco daquele, não é verdade? A criança nunca mais põe o dedo na tomada, concorda comigo? Sim ou não? Nunca mais ele coloca. Se você pegar a mãozinha dele e ameaçar levar na tomada, ele esperneia, ele sapateia e ele não coloca, não é? Sim ou não? E eu fazia essa pergunta, por que o adulto vive colocando o dedo na tomada? Por que o adulto vive colocando novamente o dedo na tomada, vive fazendo a mesma experiência? Já sabe que não dá certo, já sabe que aquela atitude dá um tranco violento, mas direto estão fazendo novas experiências. É porque eu só experimentei o de 110, bispo, agora eu quero conhecer o de 220, né? Ô, senhor Ademar, mostra aí de quanto foi o que o senhor tomou. De quanto foi? Levanta a mão, mostra para esse povo aí, senhor Ademar. Olha a mãozinha do senhor Ademar, ó. Olha lá. Até de quanto, senhor Ademar? Quer tomar outro, senhor Ademar? Nunca mais. 13.000 volts. 13.000 volts. Está lá, a mão dele toda deformada devido ao choque que tomou. A gente não precisa, né? Não precisamos. Duvido que o senhor Ademar chegaria perto novamente do que fez ele tomar esse choque. Nunca mais. Mas infelizmente muitas pessoas
acabam enfiando o dedinho na tomada novamente, o que não é inteligente, nem um pouco inteligente. A gente já sabe que não dá certo, a gente já sabe as experiências que não deve fazer, a gente já sabe o que não funciona, né? E eu disse que agora, só para você familiarizar, quando eu quiser falar alguma coisa nesse sentido, eu só vou falar assim: vai enfiar o dedinho na tomada de novo? Vai, entendeu? Então, se eu falar isso, você já sabe do que se trata. Os caminhos da sabedoria, diga comigo, são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas, diga comigo, são paz. Olha aí que coisa linda. É o que a gente busca, é o que nós buscamos. Nós buscamos caminhos agradáveis, nós buscamos caminhos de paz. Os caminhos da sabedoria nos levam a isso. Nós buscamos, por isso que nós precisamos dedicar, investir tempo buscando, pensando, buscando, Senhor, orando, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, meu Deus, me ajuda a adquirir sabedoria, o Espírito Santo me ajuda, eu preciso de sabedoria, eu quero a sabedoria vindo do alto, porque essa sabedoria não é a sabedoria da faculdade, não é a sabedoria do curso superior, não é, não tem absolutamente nada a ver com ela, viu? É a sabedoria adquirida na faculdade, você adquire conhecimento lá. Nós estamos falando da sabedoria vinda de Deus, a sabedoria vinda do alto, a sabedoria para fazer as escolhas certas na vida, a sabedoria não só para fazer as escolhas certas, a sabedoria para entender o que está acontecendo, o que precisamos fazer, ter discernimento no momento que precisamos ter discernimento, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo no meu relacionamento, como resolver a situação. A sabedoria de Deus nos traz habilidade para tomar as decisões certas, para resolver problemas, para resolvermos problemas. A sabedoria de Deus nos traz essa habilidade. Amém? Outro dia, inclusive, quando eu falo outro dia eu atendi uma pessoa que eu achei muito bacana a colocação, né? Por isso que eu falo que sabedoria independe de idade, né? E a pessoa dizia a própria mãe, mas eu te apoiei, eu te dei, não, mas o senhor só me apoiou em coisas que não era para a senhora me apoiar, me ajudou em coisas que não era para me ajudar, isso não é correto. Não, mas eu fui com você, não, o que a senhora me apoiou não está à luz da palavra. Quem é mais sábio, mãe ou filho? É outra coisa. Sabedoria, não me apoie naquilo que eu não preciso ser apoiado. Aliás, né, nós precisamos entender isso. Você sabe que nós seres humanos somos sensíveis, e isso vem lá de criança. É aquele exemplo que eu sempre dou, né? O menino, ele está vindo correndo ali, ele tropeça, ele cai. Se você já faz aquele alarido todo, fala, machucou, fulano machucou, aí ele já levanta com o bocão desse tamanho, não é verdade? Quando você fala, não foi nada, pulou, ele levanta, chacoalha, bate, já sai pulando de novo e vai embora. Independe da idade, eu sou a favor, até hoje, como adulto, em não alimentar esse tipo de espírito, porque há momentos na vida da gente que tudo que a gente não precisa é de alguém que passe a mão na cabeça da gente. Há momentos na vida da gente que tudo que nós precisamos, que não precisamos, é que alguém passe a mão na cabeça da gente e diga, isso que fizeram com você, essa injustiça, essa perseguição, não, levanta a tua cabeça, olha para o lugar certo, levanta e siga a vida, senhor. É verdade ou não é? Porque você já está alimentando, já tem um sentimento ali dentro, e alimentar aquele sentimento não é bom. Quando Pedro vira para Jesus e disse assim, Jesus fala do que ele teria que passar para ser glorificado, para ser honrado, para sair vencedor
Que nunca isso aconteça com o Senhor jamais. Cala-te, Satanás. Você não entende as coisas de Deus. Você vê? Se Jesus tivesse espírito de autocomiseração, não, mas é mesmo, eu tenho que passar e tal. Quando Pedro veio com aquela, não, que jamais aconteça isso contigo, que não pode acontecer, e cala-te, Satanás. Está repreendido. Porque você não entende as coisas de Deus. Há momentos que tudo que não precisa é alguém passando a mão na cabeça e alimentando um espírito de perseguição, um espírito de autocomiseração, complexos e blá 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 blá, e aí vai. Amém? Amém. Nós precisamos trabalhar isso. Nós temos que, para vencer na vida, tem que ser mais forte por dentro do que por fora. Mais forte por dentro do que por fora. Se a única força que tem é por fora, já está fadada ao fracasso. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, quem a ela se apega, diga comigo, será? Que coisa maravilhosa. Quem quer ser abençoado? Busque a sabedoria, invista nisso, gaste tempo orando por sabedoria, meditando em todas as atitudes em você que expressam imaturidade, que expressam carnalidade, que expressam falta de sabedoria. Gaste tempo nisso, porque é como eu tenho falado nos últimos dias, nós como pais, aliás, nós como filhos, é que transmitimos ao nosso pai a segurança necessária, a maturidade necessária para que ele confie coisas grandes em nossas mãos. Se você tem um filho, você que é pai, você que é mãe, tem um filho, que você vê que esse filho não tem maturidade, você vê que esse filho ainda não está preparado, você vê que esse filho ainda está em caminhos errados, como você pode dar dinheiro nas mãos desse filho? Sim ou não? O que ele vai fazer? Vai perder ou vai usar no caminho errado? Se você der um bem a esse filho, esse bem ele vai perder, ou vai consumir isso em coisas erradas. Somos nós como filhos que mostramos a Deus a maturidade, a preparação, o alto nível de sabedoria, discernimento. O Senhor pode confiar nas minhas mãos, Senhor. Se todo mundo conseguisse trabalhar isso e parar e se colocar na visão de pai, conseguiria se moldar como filho e dando condições a Deus de realizar coisas extraordinárias, confiar coisas extraordinárias. Primeira Coríntios 12, 8, diga comigo, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e porém, volta ali por favor, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E seguindo aqui, são 9 dons ao todo, dado pelo Espírito, mas a sabedoria vem do Espírito de Deus. E porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Cristo é sabedoria para nós, para que, como está escrito, quem se gloriar, diga comigo, glorie-se no Senhor. Isaías 11, 2.
Diga comigo: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo: o Espírito que dá sabedoria. Os 7 Espíritos do Senhor que nós falamos tanto há um tempo atrás, os 7 Espíritos do Senhor, começa o primeiro com a sabedoria e fecha com temor. Sabedoria e temor, sabedoria e temor. E o princípio da sabedoria é o temor. E não vou entrar detalhadamente sobre esses 7 espíritos, porque o tempo não permite que a gente fale de cada um deles, mas o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo mais uma vez: o Espírito que dá sabedoria. Quem dá sabedoria? O Espírito do Senhor. Quem dá sabedoria? O Espírito do Senhor. Sabedoria para a vida, sabedoria para fazer a escolha certa, sabedoria para fazer o que Deus aprova, sabedoria para resolver problemas, sabedoria para resolver, sabedoria para resolver. Amém? E lembre-se sempre que a gente fala, independe completamente, não tem nada a ver com a sabedoria do mundo, a sabedoria que você aparentemente você adquiriu através de estudos e etc. Até porque, como sempre falamos, o que não falta é gente que tem um diploma extraordinário, invejável, e é extremamente burro para a vida, totalmente burro nas escolhas. Provérbios 15:30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Diga comigo: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Olha que coisa linda: com sabedoria se constrói, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Diga comigo: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Diga comigo, volta ali. Diga comigo: bom senso. O que seria ao contrário de bom senso? Tem uma palavra que eu quero: insensatez. Uma delas. O bom senso guardará, a insensatez te expõe. E o discernimento o protegerá. 2 Crônicas 1:6. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Diga comigo: dá-me sabedoria e conhecimento
para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei, diga comigo, riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeão diante da tenda do encontro para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos e chegou a ter 1.400 carros, 12.000 cavalos, dos quais mantinham uma parte nas guarnições de algumas cidades e outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou, diga comigo, tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, lê ali por favor, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefalá. O ouro, o rei tornou tão comum, você vê que não era, Salomão não tinha nada, Salomão não tinha absolutamente nada, e nada de especial. Você vê que o que ele conquistou, tanto a sabedoria como a riqueza veio de Deus. Quem deu? Foi Deus. Quem fez dele tão sábio? Foi Deus. Senhor, eu não sei, eu sou como um menino, eu não sei o que fazer, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê discernimento para governar aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos. O rei tornou tão comuns prata e ouro em Jerusalém, diga comigo, quantas pedras? Você sabe que há estudos que fizeram que Salomão, como a Bíblia diz que chegavam de navios, 25 toneladas de ouro continuamente chegavam ao seu reino, todos os anos, só de ouro, fazendo cálculo, fizeram um levantamento disso, só de ouro que ele tinha, só de ouro que chegava anualmente, correspondia a 300 bilhões dias de hoje. Você vê que ouro e prata era como pedra. Ouro e prata era como pedra. O cedro e madeiras nobres eram comuns. Cavalos, como nós lemos ali, as ofertas que ele fazia anualmente correspondiam a 10 bilhões. E quem era Salomão? O que era Salomão? Nada. Como ele mesmo diz, só um menino. E como começou tudo isso? Daqui a pouco eu vou ler numa outra referência em Reis, que o texto diz, que Salomão amava o Senhor. Diga comigo, o que demonstrava, andando nos caminhos, nos preceitos, nos ensinamentos de seu pai Davi, que foi um homem fiel ao Senhor. E subia aos lugares sagrados, como nós lemos ali, para oferecer ofertas ao Senhor, para adorar ao Senhor. E em uma dessas situações, é que o Senhor apareceu a Salomão, e deu a oportunidade para ele fazer o pedido. Salomão pediu sabedoria, discernimento, conhecimento para fazer o que Deus aprova, para governar aquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. E você vê que é a frase que eu quero que entre na sua cabeça. Tornou tão comuns
prata e ouro em Jerusalém quanto pedras. Ou seja, aquilo que não é comum, aquilo que não é comum em lugar nenhum, aquilo que não é normal, se tornou comum. Olha que coisa gloriosa. Quando a bênção de Deus é derramada sobre a vida de uma pessoa, é isso. Aquilo que não é comum na sua vida, aquilo que não é normal na sua vida, se torna comum. Aquilo que na vida de muitos não é comum, se torna comum, se torna normal. Coisas gloriosas, extraordinárias, se torna normal. Aquilo que muitos não têm como algo normal, se torna normal. Aquilo que muitos não têm como algo comum, se torna comum. Diga assim será na minha vida. Diga mais uma vez, diga assim será na minha vida. Aquilo que não tem sido comum, diga aquilo que não é normal, vai se tornar comum na minha vida. E quando eu digo comum, em bênçãos, prosperidade, a grandeza, a glória de Deus sobre a tua vida. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Salomão, Reis 3:3, amava o Senhor, diga comigo, que demonstrava, andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Diga comigo em voz alta: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Muda essa tradução, por favor. Depois você volta. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Se esvaziou. Eu não posso nada. Em mim não há nada, Senhor. Você vê que era como ele se sentia. Eu não sei nem como sair, nem como entrar. Eu não passo de um menino. Eu sou um garoto ainda. Pode voltar. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhes disse: já que você pediu isso e não vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Diga comigo: também lhe darei o que você não pediu. Diga comigo: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida.
Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou, diga comigo, ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Meu Deus, ele já tinha acabado de subir um monte, oferecido 1000 holocaustos, mil ofertas em boi ao Senhor. Ele tinha oferecido, Deus aparece a ele, Deus, em sonho, Deus fala com ele em sonho. Você vê, poderia ter acordado e falado, mais um sonho como outro qualquer. Não, se levantou, tomou posse daquilo, correu para Jerusalém, foi para diante da arca da aliança, ofereceu mais sacrifícios, mais ofertas de comunhão, fez uma festa, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor havia falado. Tudo começou. Você vê que a pessoa, quando é sábia, né? E os bons ensinamentos, ele amava o Senhor, subiu ao alto do monte, lugar sagrado, para oferecer sacrifícios ao Senhor, que era a forma de adoração deles, oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus aparece em sonho, fala com ele em sonho, dá oportunidade a ele: Salomão, porque aquilo agradou o Senhor. Salomão, pede o que você quiser e eu te darei. Senhor, me dá sabedoria, discernimento, conhecimento. Me dê, Senhor, sabedoria para que eu possa governar o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, para que eu possa fazer o que o Senhor aprova, discernir o bem e o mal, o certo e errado. Me dê sabedoria. Toda a conquista de Salomão veio do pedido dele. Toda a glória, toda a grandeza na vida de Salomão veio do pedido dele. Foi do que ele buscou. E ele buscou sabedoria. Ele buscou discernimento para fazer o que Deus aprova. Às vezes a gente está na igreja, a gente ouve como uma história qualquer, mas a fé não nos leva a buscar da mesma forma, a crer com o mesmo espírito. O Deus de Salomão é o nosso, é o mesmo Deus, que não mudou, que não envelheceu, que não está cansado. É o mesmo Deus. O que tem mudado? O espírito, a fé das pessoas. E é isso que tem impedido Deus de operar com a mesma glória, com a mesma grandeza. Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Segura no seu coração. Sabedoria. Que esta mensagem, com seus olhos fechados, por favor, que esta mensagem ela penetre o seu coração e que você faça uma reflexão profunda, muito profunda. Que você busque com muita força, com muita intensidade, essa sabedoria. Busque o Espírito Santo, o Espírito que dá sabedoria. Essa sabedoria, ela rende mais do que o ouro e a prata. Essa sabedoria faz de você
A sabedoria faz de você rico. A riqueza não faz de você sábio. A sabedoria faz de você rico. A riqueza não faz de você sábio. Não faz. A sabedoria vai trazer condições para que você administre muito bem tudo aquilo que Deus vai dar a você, tudo aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Você vai conduzir tudo com excelência. Você vai conduzir a sua vida com discernimento, sabedoria, entendimento. Você vai resolver bem todos os problemas. Você vai resolver os problemas que surgirem com excelência. O que Deus colocar na sua mão, um negócio, dinheiro, a sabedoria faz render. A sabedoria rende muito mais do que o ouro e a prata. A sabedoria traz. A sabedoria para governar, liderar a sua família. Sabedoria para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom patrão, para ser um bom funcionário. A sabedoria para ser um bom amigo, um bom próximo, uma pessoa que marque de forma maravilhosa, positiva, a vida de todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Que coisa gostosa, marcar a vida das pessoas, fazer as escolhas certas. O que você vai permitir que fique dentro de você, quais são os sentimentos que você vai alimentar. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja ouvindo a palavra e só alimentando porcarias, desculpa a sinceridade, só lixo dentro de si. A palavra vem para limpar, mas muitos ainda preferem alimentar sentimentos, pensamentos, ouvindo besteira, ouvindo o que não deve. E aí, como é que Deus pode realizar coisas maiores? A sabedoria vai nos levar a buscar a Deus, a nos aprofundar na palavra de Deus, nos aprofundar no conhecimento dela. Porque se Deus não abençoar em vão, levantar cedo e dormir tarde. Essa é a realidade. Mas quando Deus abençoa, aquilo que não é comum, nem no mundo, se torna comum. Eu diria que nessa reunião eu falaria de tantas coisas comuns, né, que hoje já é comum na vida de muitos, e não é comum lá fora. Paz, como nós lemos, paz é algo normal, comum. A riqueza de uma família unida, porque o lar, ele tem dois extremos, né?
O lar pode ser um pedacinho do inferno, como pode ser um pedacinho do céu. E viver num pedacinho do céu já é comum, normal na sua vida. Prosperidade, dinheiro, para comprar o que quer, não o que dá, para fazer o que quer, não o que dá, para vestir o que quer, não o que dá, para ir aonde quer, não aonde dá, para andar no carro que quer e não o que dá. Isso vai se tornar comum na sua vida. Comum. Isso vai se tornar comum na sua vida. Coisas que não são comuns vai se tornar comum, normal. Mas é necessário buscar o Espírito que dá sabedoria. Que essa mensagem entre realmente no profundo, que entre no seu espírito, que a penetre o seu espírito. Tira de você todos os pensamentos e sentimentos medíocres, atitudes, miquinha, picuinha. Porque como é que Deus vai realizar coisas tão grandes, tão extraordinárias, se ainda há tanta pequenez, tanta coisica, tanta coisa pequena, tantos pensamentos, sentimentos, atitudes, imaturidades. Um pai não coloca coisas grandes na mão de um filho imaturo, não coloca, não tem como, mata ele. Se colocar, mata ele, mata, vai arrebentar com a vida dele, porque não tem maturidade, não tem discernimento. Mas que a maturidade, mostre a Deus essa maturidade. Sabe, uma mensagem como essa, a Bíblia diz que o que nos limpa é a palavra. E ainda quando nós lemos em João, o Senhor diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que tenho vos falado? Porque Deus quer que você dê fruto, que a sua vida seja altamente frutífera. E por isso Ele corta os galhos secos. Quando sofremos a poda é para cortar galho seco que só ocupa espaço e tira força para produzir. Galho seco não produz, ele só ocupa espaço e ainda rouba força. Mas quando você corta o galho seco, a Bíblia diz que Deus poda para que você dê ainda mais fruto. Deixa Deus te podar, deixa Deus cortar o galho seco. Você quer produzir? Até porque se não produzir, também vai chegar o ponto que o Senhor corta. Tem essa também. Ou a gente tem duas alternativas: ou sofre a poda e produz, ou mais tarde a gente sofre o corte. Então deixa Deus te podar. Pode tirar os galhos secos, Senhor, estou aqui, quero arrancar um por um. A palavra entra limpando, a palavra entra realmente limpando, tirando tudo. E ainda o Senhor diz: vós já estáis limpos pela palavra? E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir o que quiser, e vos será feito. Olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária. Coloca aqui, por favor, João 15 aqui, ó. Coloca aqui, por favor, João 15, 7. Aliás, coloca o 3 primeiro. Coloca o 3 primeiro. Diga comigo: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado? Não, digo não, Senhor, ainda não, mas estou acabando de fazer a poda hoje. Vai lá para o 7. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês. Diga comigo: pedirão o que quiserem e lhe será concedido. É o que quiser, é o que quiser. Ah, vão me pedir alguma coisa, só me pedir isso. Não, o que quiser, o que quiser. E mais, se eu der sequência aqui, vai no 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Deus quer que você frutifique, que você seja uma bênção, que você dê fruto. Amém? Fala com Deus. Fala com Deus e busca a sabedoria agora. Diga: Senhor, eu quero. Começa hoje nessa reunião. Eu quero essa sabedoria, Senhor. Eu busco essa sabedoria. Eu clamo pela sabedoria. Eu estou determinado, Senhor. Eu não tinha ainda pensado com essa profundidade, mas eu quero pedir a sabedoria ao Senhor. Eu preciso da sabedoria que vem do Senhor. Eu necessito da sabedoria que vem do Senhor. Oh meu Deus, eu quero e eu vou buscar com toda a minha força, com toda a intensidade essa sabedoria. A sabedoria que rende mais do que o ouro e que a prata, viu? A sabedoria que produz riqueza na sua vida, a sabedoria que traz a paz, a sabedoria que traz a prosperidade, a sabedoria que traz a honra, a sabedoria que traz tantas bênçãos. Assim será abençoado o homem que tem sabedoria será abençoado. Então diga: Senhor, eu quero essa bênção, eu preciso dessa bênção, eu clamo pela tua sabedoria, eu busco, oh meu Deus, com todas as minhas forças, a sabedoria, meu Deus. Eu preciso, me dê o teu Espírito, Senhor. Eu quero o Espírito que dá sabedoria. O Espírito que dá sabedoria vai descer sobre a tua vida e vai torná-lo uma pessoa sábia, vai tornar uma pessoa com habilidade para fazer as escolhas certas, habilidade de discernimento para fazer as escolhas certas, habilidade para resolver problemas como nunca, resolver problemas de uma forma tão natural, fazer as melhores escolhas. Fala com Deus, essa oração é tua, de todo o teu coração. Rasga o teu coração, porque Deus fala com você. Deus fala com você de uma forma incrível.